Mas, ô Robson, é, você acha que você teve essa oportunidade de se distanciar do ser humano? E aí eu queria trazer o próprio exemplo do Chico Xavier mesmo, porque ao mesmo tempo que ele estava muito distante do ser humano, ele também estava muito próximo e também muito fragilizado, muito vulnerável. Né? A fisicalidade era extremamente humana, mas a espiritualidade que ele tinha estava muito longe do ser humano. Você, como que você enxerga esse No equilíbrio? caso do Chico ali, eu acho que é um caso muito especial, porque é algo que as pessoas não gostam de falar, mas na minha visão, quem estragou o trabalho do Chico foi o movimento espírita brasileiro. Eles queriam obrigar o Chico a viver dentro daquela caixinha que eles criaram. Então isso destruiu. Tem coisa que mais doía no Chico, era isso. Eu tinha uma coisa que algumas vezes eu ia lá no Carlos Bacelli, que é uma pessoa que eu amo e respeito demais. Embora eu pense diferente dele, mas é um homem de bem. É um ser humano extraordinário. E aí eu passava no Chico. De vez em quando ele me recebia na casa dele e falava que me conta aquela piada para mim, Robson. Ele nunca me chamou de Robson, estou falando aqui para vocês. Ele me chamava de um outro nome. Você perguntar quem é Robson, eu não sabia, mas ele falava assim, quem é Raul? Ah, é você. Aí, tá bom, Chico. Aí, com o tempo, eu falei, não vou tirar, que achava que ele estava caducando, mas não era isso. Era o jeito dele lidar. E às vezes ele falava assim comigo, poucas vezes ele falava assim, sabe de uma coisa, Raul? O meu sonho é que as pessoas me tratem como um ser humano e não como um mito. E eu falava com ele, assim, Chico, todo mundo te endeusa, eu não. Então eu posso te dizer, a culpa disso é sua também. Você aceitou as imposições que muitas vezes fizeram com você da Federação Espírita Brasileira. E ficou em silêncio, porque é o seu jeito. Né? Mas isso dá força à oposição. Então, a gente tinha a impressão que ele estava longe, mas também tinha uma coisa de se preservar. Porque eu já cheguei na casa do Chico, aí tinha assim, ônibus, 20, 30 ônibus, aquela multidão, se encontrava 5.000 pessoas lá na casa. A gente ia quase todo mês de excursão para Uberaba. Mas como que ele ia se preservar como médico com a fragilidade da saúde dele? Então, alguma coisa tinha que ocorrer. E eu acho que a providência divina colocou algumas pessoas perto dele. Certo, exageraram, como o ser humano costuma fazer, né? E tentavam impedir que as pessoas chegassem à festa. Mas o Chico era do povo. Tanto quanto ele podia, ele queria abraçar as pessoas, queria estar perto das pessoas. Mas quem estava perto, eu costumo dizer, e hoje eu falei isso de uma maneira brincalhona, mas ao mesmo tempo eu expressei de maneira brincalhona, mas é o que eu realmente penso. Assim, o problema de Jesus é o fã-clube dele. O fã-clube estraga qualquer coisa. Eu nunca permiti isso, nunca, nas instituições nossas. Ninguém me endeusar, ninguém me tratar de maneira especial. Ninguém fala, estou aqui porque o Robson... Não, não. Eu tinha uma amiga que eu amo muito, tentou fazer isso assim, espontaneamente. Aí eu amo o Robson, que ele faz isso, aquilo outro. Os espíritos interferiram. Eu falei assim, você está permitindo isso. Corta essa situação. Eu chamei a parte dela e falei assim, não faça mais isso. Porque você vai criar na mente das pessoas que estão ouvindo a ideia de que eu sou especial e eu não sou. E eles vão decepcionar comigo no primeiro momento, que eu vou sacar um palavrão aqui em público, que eles vão ver que eu não sou isso que ele está falando. Então vamos acabar com isso. Aí ela parou, falou, Robson, eu tenho tanta gratidão com tudo, tá, mas fica no seu coração, não fala isso em público. Então compete ao médium ali cortar esta situação, porque se você permitir, daqui a pouco você está num altar sendo incensado. Aí isso destrói o seu trabalho, né? O Chico é compreensível pela a especialidade do trabalho dele. Era um homem de bem, um homem muito próximo das pessoas, abraçava, beijava todo mundo. Teve uma situação muito peculiar em que estava no Carlos Bacelli, no lar de Pedro e Paulo, e chegou um casal de gays reclamando porque tinham sido cortados do trabalho mediúnico, não podiam nem dar passe na casa espírita, porque eles viviam juntos há uns 15 anos.
Tudo bem. Mas o dia, dentro desses 15 anos, que eles admitiram no centro que eles eram gays, cortaram de tudo. Quer dizer, podia ficar disfarçado. E aí eu peguei e falei assim, por que você não vai lá no Chico conversar? Não, porque o pessoal do centro espírita está todo lá no Chico. Você, vamos lá, vamos confrontar isso, o que é que tem? Ah, mas se o Chico falar alguma coisa, assim, o Chico não vai falar, ele vai agir. Aí fomos no Chico Xavier, lá no grupo espírita da prece, e aí em determinado momento foi passando as pessoas e tudo, o Chico deu um sinal para eles, vem aqui. E aí isso, os dirigentes do centro estavam tudo na frente. O Chico, você pode me dar um passe, meu filho? E pôs naquela posição. Ele resolveu o problema. Criou outra pro cara, porque daí a pouco todo mundo queria receber passe da mesma pessoa, porque o Chico recebeu, tem que receber também. Mas ele resolveu o problema na casa espírita. Acabou, eu conheço esses dois até hoje. Eles fizeram um trabalho extraordinário, fizeram uma casa para atender crianças especiais e hoje eles coordenam esse trabalho de uma maneira brilhante. Dificilmente a gente teria essa dedicação. Mas o Chico tinha umas atitudes assim que cortava a coisa com atitude, sem precisar dele falar. Lógico que a gente está longe do Chico, né? Eu principalmente, que eu jamais agiria assim. Eu ia soltar as frangas ali e gritar com o povo, né? Mas ele tinha um jeito especial. Era um homem de bem especial. Mas nós estamos inserindo no meio, nós atrapalhamos muita coisa do Chico, com aquela ânsia de torná-lo aquilo que ele não é. Então nós igrejificamos o movimento espírita, infelizmente, transformando em igrejas. Os dirigentes espíritas não eram nada mais, nada menos, não são do que padres e bispos reencarnados, que tentou atrapalhar lá fora, não conseguia, e aí o Chico falava com frequência, centro espírita, ele falava muito com a gente assim, né? É lugar de católico mal resolvido. Aqueles que abusaram no passado reencarnam agora e transformam a casa espírita em igreja. E o que o dirigente fala, é proibido esse livro, é proibido esse médio, é proibido aquilo, é o index prohibitorum. Não era assim, nem a personalidade de Chico, nem a personalidade de Kardec. Você encontrava na livraria do Centro Espírita que Kardec fundou em Paris, você encontrava livros falando mal do Espiritismo. E na Revista Espírita, ele fala assim, para você analisar uma coisa, você tem que analisar os prós e os contras. Então era aberta a discussão livre. E hoje aqui o que a gente menos faz é agir igual Kardec agia. Então por isso que eu falo assim, transformaram as casas em igrejas e os presidentes em donos daquilo ali. E estamos fadados ao fracasso, porque daqui a pouco morre esse tanto de gente e pedindo desculpa ao amigo que está ali e a mim mesmo, mas é pela nossa idade, o Centro Espírita virou um lugar de velhos, não de idosos, mas de gente com a mentalidade velha. Onde está o jovem hoje? Sai tudo. Vai onde ele vai? Para a igreja evangélica. Ou fica no meio dos desigrejados. Eu acredito, eu sei que existe tudo, mas eu não quero frequentar. Porque a frequência em alguns lugares, felizmente em alguns, se transforma num objeto de encaixotamento e engessamento mental. E é justamente o contrário que a gente precisa fazer, é libertar o homem. E dar oportunidade. Vem aqui, por que você não acredita? Você quer falar com a gente? Fale aí os seus motivos, que nós vamos estudar juntos. Depois vamos contrapor e ver o que está bom para cada um. E cada um decide o que é bom para ele. E tudo bem, não tem certo, não tem errado. Tudo bem você discordar de mim. Ok, você tem o direito. Você não tem que aceitar só o que eu vou falar. Isso eu acho a beleza desse movimento que hoje está no mundo todo renascendo, que é o despertar da humanidade, o despertar do homem novo. E aí cada um escolhe aquilo que ele gosta. Por exemplo, porque eu tenho um passado ligado à igreja evangélica, eu não sou afeito a velas, a imagens, a nada disso. Não sou, não gosto. Tá, mas eu tenho que reconhecer que isso funciona muito bem para quem acredita. Eu não preciso disso na minha relação com o invisível, mas o outro precisa. E funciona para ele. Então, para que eu vou proibir? Tá bom para você? Tá funcionando? Continua.
uma hora você vai sentir que se precisa ou não abandonar isso, dar um passo a mais. Mas é você que vai sentir, não sou eu que vou decidir. E para mim isso é libertar a consciência. E isso é construir o homem novo, o livre pensador, que é o objetivo nosso, né?